da comunidade espírita Nova Era do Vale do Jequiriçá, Bahia. É um prazer enorme estar aqui hoje cantando para vocês. E hoje é um dia especial porque é aniversário do querido José Alberto. José Alberto, parabéns para você. Que Jesus ilumine a sua caminhada, ilumine a sua vida e que você continue realizando esses trabalhos maravilhosos aí na comunidade espírita Nova Era. Então aqui vai a nossa homenagem. Eu sou Cássia Guiar, no violão Luciano da Gata. Essa é a homenagem para você. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra, amor, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer que vem depois. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor e a paz da terra, amor, deixa fluir a paz na terra, o sal da terra. Parabéns, meu irmão. Parabéns, Zé Alberto. Paz e bem. Boa noite aos moradores do Vale do Jequiriçá e, em especial, a José Alberto, presidente da comunidade espírita Nova Era, pelo seu aniversário. Muitas bênçãos e luzes. Também saudações à Rádio Transvale pelo seu trabalho prestado a essa comunidade. Antes de iniciarmos a reflexão sobre o tema de hoje, que é Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, que está registrado pelos 2 evangelistas Lucas, no capítulo 2 a 6, e também de Mateus, conhecido como Levi, o coletor de impostos, no capítulo 5 e 6. Vamos fazer uma breve síntese sobre a época em que Jesus nasceu, fazendo esse contraponto com a atualidade, o momento que nós estamos vivenciando. A sociedade daquela época passava por dias difíceis, tinha como
como se estivesse embriagada, por sentimentos de agressividade, de brutalidade, de violência, de descasos, dos crimes mais hediondos, da exclusão daqueles que estavam numa situação mais carente da sociedade, aqueles considerados os párias da sociedade. E somente os bem-nascidos que desfrutavam das situações mais benéficas do Estado. Assim, aquela sociedade estava escolhendo os seus sentimentos mais primitivos, mais primários, então, em detrimento exatamente do sentimento da situação como cordeiro, como aquele que prega a afabilidade, a temperança, né? E essas qualidades mais engrandece o espírito. Mas a vinda de Jesus era esperada e está narrado nos Atos dos Apóstolos, nas profecias, no Apocalipse, no Velho Testamento, no Torá, que é o livro sagrado dos judeus, da religião judaica, e todas as profecias que anunciavam a era da verdade foram confundidas por Israel com o desejo doentio de dominação de outros povos. Eles acreditavam que o seu Messias viria para aqueles que professavam a sua religião e desejava esse Messias sanguinário e vingativo. Tudo em razão das dominações em que sofreram pelos egípcios, escravizados pelo Egito, pelo povo egípcio, e pelos babilônios, que as invasões que sofreram. Então, toda essa agonia de ter sido subjugados, eles guardaram um sentimento de revolta, de que o Messias viria para devolver àquela raça escolhida o trono, o cetro do poder, e banindo das suas terras, dos seus limites de propriedades, todo o Império Romano e o seu poderio. Então, todas as profecias eram anunciadas, e desde 700 anos antes do nascimento do Cristo, nessa época, o profeta Isaías já apresentava as primeiras informações sobre aquele que viria modificar, transformar o destino da humanidade. E era o profeta Isaías que reunia as melhores informações a respeito da vinda, da sua infância, das suas origens, da cidade em que ele nasceria e das características do seu comportamento. Mas também o seu nome ainda não era conhecido. E os judeus o chamavam de Messias, que é o esperado. A vinda do Messias significaria a transformação da terra, a regeneração do mundo. Essa era a expectativa que vivia nas mentes, na esperança daquele povo sofrido. Varava o tempo e o povo aguardava o Messias, anunciado por tantos profetas no Velho Testamento, pelos 4 mais importantes, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E nestes 4 séculos que passaram, que antecederam a vinda do Cristo, ocorreram muitas revoltas, muitas transformações. O Império Romano cravou ainda com mais força o seu poder sobre a cidade de Israel, sobre aquele povo, e surgiram vários movimentos religiosos anunciando o nascimento do Messias, porque a sociedade já estava asfixiada de tamanha dor, escravidão,
desmandos de toda a ordem, agressões, falta das questões mais básicas para aquela população que estava destinada a viver como a ralé, né? Viver excluída, os excluídos, aqueles que estão hoje na nossa sociedade moderna, que estão abaixo da linha de pobreza, são aqueles que são para nós os invisíveis. Nestes 4 séculos que se passaram, ocorreram muitas transformações com a maior dominação do Império Romano na região, e esses movimentos se fortaleceram. Eles divulgavam, eles traziam para o povo essa nova esperança, porque os miseráveis se avolumavam em torno da cidade, nas regiões, e os sem terra, sem tetos, sem trabalho, entregavam-se à hediondez da rapina, do poder que esmagava, que era o poder romano, que submetia o ser às mais baixas condições, enquanto se achava despossuído do direito à vida. E no 15º ano do Império de César Tibério, nasceu Jesus na pequena Belém, em uma gruta de calcário, uma verdadeira estrebaria de animais domésticos, onde os pastores e seus rebanhos costumavam passar as noites mais frias. E esta pequena Jerusalém distava da soberba e fétida Jerusalém de 10,5 quilômetros de distância. Ocorre que essa Jerusalém, que tinha essa soberba, essa imponência, esse orgulho de raça, estava sediada, o governo romano estava lá em Israel sediada, e sua representação era a Torre Antônia. Então, ele veio pastorear as ovelhas tresmalhadas de Israel e a gentilidade de toda parte, ali iniciando o seu ministério de amor. Jesus é a personagem central do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, mas ficou registrado na história formal, na história daquela época, nos livros, ele não tem registro. No entanto, um historiador da região, Flávio Joséfo, que registrava as situações e os fatos naquela região de Israel, ele registrou em nosso tempo, um homem chamado Jesus. Este é o registro histórico da história formal, né? Permitida por aqueles que estão no comando daquela sociedade. Segundo Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, pela psicografia de Divaldo Franco, ela nos diz, dessa forma, a sua seria a vida mais extraordinária e única, dantes nem todos jamais acontecia. Também ela nos diz, ele chegou discreto, como a brisa agradável e perfumada de um entardecer. Na informação, também pela leva da psicografia de Divaldo Franco, e mais recentemente nesse seminário fraterno que ele nos presenteou, né, que fala sobre, como tema é Jesus ontem, hoje e sempre.
E ele faz uma citação importante para nós refletirmos, que o mestre grego da escola francesa, Ernesto Renan, ele disse que Jesus é indefinível e que é tão grande que ele divide a história da humanidade em antes e depois dele. Para nós termos a dimensão dentro do nosso conhecimento parco, né, ainda tão primário, tão ainda limitado, para nós termos mais ou menos uma visão da dimensão desse ser que nos ama e que veio nos ensinar o roteiro e o caminho de chegarmos à perfeição, de chegarmos até o Pai. E disse ainda, chamando os 12 homens, revolucionou a humanidade, que nem mesmo tempo cronológico, o tempo registrado socialmente pela história, deu conta de detê-lo. Por isso, a sua é a doutrina das boas novas de alegria. Entoando o canto de beleza para anular as sombras e tragédias em que está presente e dominando toda parte nos tempos futuros. E somos nós, esses coadjuvantes desses tempos de agonia, de sombras e de dores, porque ainda são provenientes dos nossos pensamentos, das nossas ações equivocadas, egoístas, embasada ainda no ter e não no ser, que nos traz essas dores e essas dificuldades. O poema das boas aventuranças altera a marcha dos acontecimentos sociais, políticos e religiosos de todos os tempos e para sempre, assinalando um dos momentos magnos da epopeia da vida eterna. Então, essas boas-aventuranças, ela traz um marco, um divisor para a sociedade, para a humanidade. O entendimento que nós tínhamos ainda baseado em vinganças, em um Deus castrador, em um Deus que punia, em uma lei severa, em que só tinha ou sim, sim, ou não, não. E o Cristo vem para nos trazer, para desnudar a nossa visão opaca da matéria que nos limita e nos aprisiona, para vivenciar um Deus de amor, de misericórdia, de justiça, de bondade, um Pai que ama seus filhos e dá possibilidades de escolha, de caminho, de crescimento, de progresso, de luz. E ele, esse irmão maior, vem ser o mestre que ensina, que educa, que caminha conosco. Então, no livro A Boa Nova, que é pelo espírito de Chico Xavier, ou pela médium, desculpa, Chico agora em espírito, mas esse livro foi psicografado pela mediunidade de Chico através do médium Humberto de Campos. Humberto de Campos como o espírito que trouxe a mensagem, todo esse livro, mas a mensagem particular que está no capítulo 11, que é o Sermão do Monte, do qual eu me baseei para nós refletirmos na noite de hoje, conhecendo já as boas-aventuranças que está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, mas essa visão poética que Humberto de Campos nos traz para que nós façamos uma nova reflexão, interiorizando essa proposta de renovação e de vida. E ele diz, e Jesus reuniu uma multidão e subiu ao monte, à montanha,
Jorge Alahá, em uma das suas palestras, ele nos informa que não era só uma multidão. Essa multidão de povos eram várias multidões, porque eram vários povos, eram várias pessoas. Aqueles que já o acompanhavam nas parábolas, no caminho de consolação, de ensinamento, que já o seguiam, aquelas outras multidões de enfermos, de vilipendiados, de leprosos, de caídos, daqueles que estavam à margem da sociedade da época, todos que sofriam, que se sentiam explorados, negligenciados, excluídos, feridos de todas as dores e sofrimentos, e também uma outra multidão, a multidão daqueles outros que pertenciam à classe primeira, à classe dos ricos, dos senhores da lei, dos poderosos, de quem se achava bem-nascidos e que eram abençoados por ter nascido nessa estratificação social elevada. Aqueles outros, que eram a segunda classe, os desfavorecidos de tudo, seriam os pobres, os excluídos, os estropiados, que, para a visão da época dos doutores da lei, estes nasceram nessa faixa social porque estavam condenados. Era como se fosse um castigo, era o entendimento. E aí, Humberto de Campos nos diz, pela psicografia de Chico Xavier, o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas, brisas que envolvia todos ali, nessa expectativa de ouvir o Senhor da vida. E a psicosfera daquele ambiente, daquela cidade, daquele momento planetário estava impregnada do magnetismo do Cristo, de amor, de misericórdia, de acolhimento, de brisas cariciosas, como um abraço fraterno. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa, aquela população, aquela multidão imensa, ansiosa para ouvi-lo, para vê-lo. Era como um abraço, um pertencimento àquele ser que acolhia verdadeiramente. Então, muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali nessa expectativa, nesse anseio, a fim de ouvirem a palavra do Senhor dentro da paisagem que se areolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz. Então nós imaginemos um céu estrelado, uma abóbada, como se fosse pintada pelos pintores mais geniais da humanidade, mas era pintado por Deus. Então todo aquele campo, aquelas montanhas, aqueles montes, aqueles campos estavam impregnados de amor, de beleza, de ternura. Todo o universo estava harmonizado naquela suave harmonia que sairia do seu verbo. E eram velhinhos, e Humberto de Campos relata para nós que eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e ignorantes e generosos, mulheres do povo agarradas aos seus filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se também os cegos, os aleijados, os estropiados, os leprosos ou rancenianos, as crianças doentes, os homens maltrapilhos,
todos aqueles que estavam ansiosos para serem acolhidos, para serem renovados no seu interior e no seu exterior. Todos se comprimiam ofegantes ante os seus olhares felizes. A figura do mestre surge na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Então, nós imaginemos que toda aquela beleza da natureza estava em comunhão com o Senhor da vida, com o condutor, com o governador espiritual dessa orbe, com o nosso irmão maior. E só, então, nós imaginemos que somente uma visão tão mais quintessenciada e pode reportar com todos os traços, com toda a beleza que fluía desse ambiente, nesse momento tão transformador e belo da humanidade, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que, esclarecendo a Levi, que representava a aristocracia intelectual dos seus discípulos, a sua qualidade de cobrador dos impostos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo eterno sobre os corações deditosos. Nós que experimentamos, às vezes, um passe, uma oração, uma palestra que fala sobre ele, e nós conseguimos remontar ao passado, a um pretérito longínquo de nossas almas, nós sentimos esse aroma, essa energia vibrando em torno de nós. Imagine, então, aquela população, aquela multidão, sentindo presentemente toda o magnetismo, todas as bem-aventuranças que se concretizavam não só em palavras, mas em todas aquelas brisas, naquele som que impregnava as almas. Quantos e quantos não foram curados, não foram embriagados desse hálito de amor. É por isso que quando Humberto de Campos fala pela psicografia de Chico e nos diz que o Cristo falou: bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E quem de nós não estamos nessa mesma ansiedade, vivenciando essa mesma agonia de ainda não serenarmos e termos a absoluta certeza que todo esse cabedal de informação, de amor, de roteiro de luz, de bênção, de um caminho que ele traça para cada um de nós e para a humanidade inteira, ainda continua e para sempre em nós, em nossas memórias, na nossa consciência, que nós precisamos retomar esse fio que nós deixamos perder. E por muito tempo ele falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Lembremos que as palavras do Cristo e o seu magnetismo contagiava tanto que aquela mulher que sofria de um sangramento sem parar,
ao tocar apenas em suas vestes, teve a cura. E ele disse: quem me tocou? E estava também entre multidões que os próprios apóstolos o dizem: Senhor, tem muita gente, estamos aglutinados. Então, tocar um no outro era natural. Ele não. Alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. Para nós termos a dimensão desse irmão, desse espírito iluminado, superior, governador da nossa orbe, que nos ama e caminha conosco. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. A brisa da Galileia se havia impregnado de virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras. E obedecendo a sua determinação a uma determinação superior, ia espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Então, essa determinação do alto, de Deus, a ligação do Cristo com o Pai, eu sou uno como o Pai. E que nós precisamos também experienciar essa vivência crística para sermos uno com Ele e com Deus. Quando Jesus terminou a sua alocação, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Então, a gente imagina que aquela bórbota, aquele céu iluminado de estrelas, caía, derramava sobre aqueles que o ouviam, aquelas multidões, todas as esperanças, todo um hálito de amor, de superação, de otimismo, de esperança de dias melhores, de nos tornarmos melhores. Muitas mães sofredoras e oprimidas que ouviam com suave fulgor nos olhos a transformação daquele que estava aflito, ansioso, desesperançado, e que, ouvindo aquelas palavras, aquele sermão de vida, de roteiro, de amor, de suporte, de bálsamo que sustenta e que refresca e suaviza as dores da alma e as dores físicas, traz um novo objetivo, uma nova esperança, um novo olhar. E lhe trouxeram os filhinhos para que ele o abençoasse. Anciãs de fronte nevadas dos invernos da vida, beijavam as suas mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente, porque confiante no porvir, e diziam: bendito seja o Filho de Deus. E o Cristo, Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos um sorriso de afeição. Levi sentiu que aquele crepúsculo inovidável era diferente. Havia algo a mais, uma emoção diferente permeava aqueles corações. Ele dominava a alma e ele sentia que estava presente em toda a psicosfera, em todo o hálito daqueles que respirava, que escutava, embebecidos no amor vivo. Havia compreendido, Levi, que é Mateus, o seu discípulo, havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo físico, da matéria, para se elevarem a Deus. A verdadeira essência de nós enquanto espíritos. O coletor de impostos de Cafarnaum compreendeu que o ensino do mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo de todos os tempos. Grande esperança e indefinível paz lhe havia penetrado o âmago do seu ser.
o mestre disse, Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. A humanidade hoje atravessa um momento ímpar. Não é o primeiro e nem será o último. Estamos num mundo de provas e expiações. Mas é um dos mais graves e talvez o mais doloroso que nós estamos passando nessa existência. Mas nós temos o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte como um roteiro maior de segurança, de beleza, de perfeição, para nos capacitarmos para enfrentar essas dificuldades, esse momento de dor, de aprendizado, ultrapassando essa fase com resignação, com esperança, com coragem, com otimismo, lembrando que nós não estamos sós, lembrando que todas essas questões das quais nós estamos enfrentando, umas com maior intensidade, com mais perturbações, com conflitos aguçados, porque somos nós causadores por nossos equívocos, pelas nossas viciações. Não é castigo, é resultado do que nós causamos. A lei é perfeita, ela está reequilibrando as forças naturais das quais nós desorganizamos pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pelo apego às questões secundárias, supérfluas, pela nossa atitude violenta, agressiva, possessiva, a nossa visão de mundo muito egóica, muito o eu sou, eu quero, eu tenho, esquecendo de que precisamos ser, ao invés de amealhar tesouros perecíveis, que, conforme o Evangelho, o que nós amealhamos de material, as traças comem, e o que nós devemos guardar, trabalhar, vivenciar, adquirir, são os tesouros que não são perecíveis, não são destruídos pela traça nem pelo tempo. Jesus é a síntese viva da lei de Deus. Ele veio a este plano para nos ensinar um código moral que vigora em todo o universo infinito, que é atemporal. O magnetismo da sua presença, das suas palavras, ecoa ainda em nossas almas, através dos séculos. Nós, às vezes, por negligência, por ouvidos surdos, deixamos que as ilusões da matéria grosseira apague o que ressoa nas nossas almas aflitas, nas nossas almas, experienciando nesse mundo de provas e expiações, com dificuldades, com dores, com vitórias, com conquistas, mas todas relativas dentro desse mundo imperfeito, para ser essa argamassa de nos formarmos um dia espíritos perfeitos. Apesar desse ceticismo que graceja na sociedade contemporânea, nestes estertores de dores, sofrimentos, angústias, conflitos dos mais diversos, né, os conflitos armados, armados mecanicamente e materialmente, e também os dardos que são perpetrados pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, pelas nossas ações impensadas, imprevidentes,
E conclui-se somente que Jesus é capaz, somente Ele é capaz de nos tirar desse caos, dessa situação de desesperança, de dor. Somente Ele, o Cristo de Deus. E Ele nos afirmou que estarei convosco até a consumação dos tempos. E Ele reapareceu para Maria Madalena no jardim no terceiro dia, e apareceu a seus apóstolos, provando que a vida continua, que estava vivo e que estaria conosco. Lembremos da estrada de Esaús, que ele caminhava também com seus 2 apóstolos, que de imediato não o reconheceu, apenas quando sentaram para partir o pão para a ceia, que eles o reconheceram pela a forma, a sua qualidade de ser, de permanecer, de estar, que é diferenciado. E que você percebe, e eles perceberam que era ele, que nenhum outro partia o pão daquele jeito, compartilhava com o outro daquela maneira. Única. Está em cada um de nós a escolha de quais os valores nós desejamos interiorizar, vivenciar, experienciar enquanto estamos caminhando no mundo físico. Se desejamos construir, edificar o amor, a esperança, o bom ânimo, a solidariedade, a compaixão, a ética, de nos permitir que o seu amor possa nos impregnar, curar-nos a nós mesmos, enfermos, e ao outro, o irmão, que também como nós, precisa e carece das mesmas questões, das mesmas possibilidades, modificando as nossas imperfeições pelo nosso esforço, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade deliberada em mudar e nos autoconhecermos, em eliminar as nossas viciações, as nossas dificuldades mais enraizadas, que estão, às vezes, cristalizadas em nós. Precisamos desmontar esse castelo de cartas, tão carcomido em sua base. O Sermão do Monte é esse roteiro, essa ponte que nos liga ao Criador, que nos possibilita sermos regenerados, que nos dá oportunidades de experienciar, de modificar as nossas ações para o bem, para o crescimento, para a solidariedade, para a indulgência, para o afeto, para cuidar do outro e de nós mesmos. Agradeço a oportunidade dessa reflexão para todos nós. Que tenham uma boa noite e muito obrigada. No dia em que você nasceu, José Alberto, os anjos tristes por sua partida cantaram. Era uma despedida entre irmãos. Anjos de asas transparentes, anjos sorridentes, que juntos brincavam no céu. Não queriam ficar longe de você, José Alberto. Anjo travesso e feliz. Foi então que tiveram uma ideia. A cada ano, no dia do seu aniversário, um anjo desceria e ficaria ao seu lado, aproveitando assim para matar a saudade. A ideia foi aceita e festejada por todos. Depois daquele dia, José Alberto, você nunca mais ficou só, porque nada neste mundo é mais forte que o amor de Deus e a pureza dos anjos. Hoje é o dia do seu aniversário, dia da troca da guarda. E nós, os seus amigos, gostaríamos muito de ser um desses anjos para estar ao seu lado, espalhando luz e amor ao seu redor.
como não podemos estar constantemente ao seu lado, hoje nós te enviamos o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa prece, para que o seu anjo da guarda seja tão iluminado, mas tão iluminado quanto você. Feliz aniversário, meu anjo! Que Deus continue abençoando os seus dias. Que a paz, a felicidade e a alegria continuem te abraçando, lhe trazendo serenidade, discernimento e muitas esperanças. Aqui é uma pequena homenagem singela dos seus amigos que te amam, que te querem muito bem e que são gratos pela luz da sua amizade na vida de cada um. E é assim que representamos hoje aqui todos os seus amigos, esta árvore frondosa que você construiu ao longo da sua vida. Hoje é festa no mundo espiritual, é festa no mundo material, e até a natureza te parabeniza, José Alberto. Parabéns! É o que deseja seus amigos Celso Seara, Luciano da Gata, Clóvis Cerqueira, Paulo de Tarso. Não podia faltar também Oscar Calmon, Ariosvaldo Bezerra, James Ney, João Frederico, Antonolito do Vale do Jiquiriçá. E não podia faltar também esse abraço grande, largo, da nossa princesinha do Vale, a nossa rádio FM 107.1, todos nós reunidos num abraço de luz, te envolvemos e agradecemos a Deus a luz da sua existência. Parabéns, muitas felicidades. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E o Mestre Jesus te abençoe agora e para sempre. E toda a espiritualidade derrame sobre você nesta hora fluidos salutares de bem-querer, de paz, saúde e muita prosperidade. Vida longa, meu bom amigo. Parabéns. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.